E aí, pessoal, mais uma contagem regressiva com o menino da categoria de base do Grêmio. Especulações tocam em um dos principais talentos, volante. Você vai conhecer, porque tem seleção brasileira, tem Europa, tá todo mundo de olho nele. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Esse assunto é curioso. Sempre que a gente começa a ver jogadores de 14 ou 15 anos ganhando espaço e projeção em seleção brasileira, a gente fica atento, vem cá. E agora, o que se sabe sobre essa relação? E hoje eu vou falar de Lucas Camilo, volante do time sub-17, mas que tem 15 anos. Ele foi convocado para a seleção brasileira, sub-15, 3 vezes no ano passado. E ele é considerado um dos principais jogadores das categorias de base do Grêmio. Exatamente por isso. É um jogador que está em franca evolução física e tem causado uma série de situações. Por quê? Porque a gente sabe que todo mundo que bota o pé na seleção brasileira ganha projeção maior e também especulação maior. E esse é o maior perigo. E por que eu estou trazendo esse conteúdo aqui para falar do Lucas Camilo? Porque o Grêmio já definiu o acerto da assinatura do contrato profissional assim que o Lucas fizer 16 anos, que vai ser agora, dentro de 2 meses. Essa é a relação. Ele é do Rio Grande do Norte, de São Gonçalo do Amarante. É um jogador que está evoluindo muito. Nesse momento, inclusive, faz preparação física individual para aumentar. Todos sabem do seu talento, das suas possibilidades. E esse jogador, que é representante do time sub-17, que vai jogar o Campeonato Brasileiro sub-17, tem uma avaliação muito positiva dentro disso, e eu faço questão de vir aqui colocar, mesmo antes dele definir esse acerto, mas acho importante colocar que ele já sentou com o Grêmio e já disse, não tem nada de proposta da Europa, não tem nada de especulação de fora, a situação é sim Grêmio e Grêmio. E aí a gente tem muito orgulho de vir aqui falar, porque quando o Grêmio consegue passar pros meninos essa ideia de fazer no Grêmio a sua experiência, o seu início, a sua convivência com o profissional, isso nos orgulha. O contrato dele vai, como em base todos são neste momento, até 2025, e esse menino vai fazer parte de um time que é uma geração... O Grêmio tem, e eu tenho falado bastante sobre isso, algumas gerações que precisam muito da nossa observação. Essa geração que no ano passado fez o primeiro ano de júnior, que tem o Ronald, que tem o Velasco, que tem o Zinho, que tem o Gabriel, que já está no profissional, precisa ser muito bem olhado. Depois dela, tem a relação de Cauã Kelvin, Natan, e agora começa a surgir a geração que tem Lucas Camilo, que tem jogadores de muito talento e que podem, construindo um bom projeto de futebol, ali na frente terem utilização no time principal. O Grêmio precisa começar a aprender a entender essas evoluções. O Grêmio ficou 3 anos um pouco parado, surgindo lampejos. O Grêmio deixou aquele projeto construído lá em 14, 15, 16 um pouco, ele foi se perdendo. Os jogadores foram surgindo porque eram muito fortes, eram muito pesados. E aí eles obrigatoriamente tomavam conta. Mesmo assim, o PP, por exemplo, foi estourar no Grêmio com 23 anos. Poderia ter feito isso com 20. O Everton Cebolinha era reserva. Até muito pouco tempo, quando ele tomou conta do trabalho, ele que foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, mas era banco do Fernandinho, não vamos esquecer disso. E aí a gente vai entendendo. Agora, me parece que o Grêmio quer um pouco buscar esse passado. A gente já vê o Gabriel retomando, a gente já vê algumas avaliações sobre outros jogadores com um espaço maior, só que hoje a gente está abatido pela segunda divisão, e isso deixa com que tudo tenha um ponto de desconfiança. Mas o futuro está aqui, porque os talentos continuam surgindo. A gente falou do Gabriel que está aí,
Mas a gente tem uma série de talentos que vão começar a aparecer. A gente sempre cita o Lucas Cauã, que para muitos é o maior talento das categorias de base nesse momento, mas a gente tem, por exemplo, o Natan, que eu citei, que é da mesma geração do Lucas Cauã, que é mais velho, 2 anos mais velho do que o Lucas Camilo, que são jogadores que já têm, por exemplo, sondagens. O Natan tem sondagem do Ajax, outros jogadores têm sondagens de grandes clubes. O Grêmio, por exemplo, vou dar um exemplo de um jogador que o Grêmio abatumou, o Vitor Bobsin. O Bobsin, quando estava na seleção e quando começou a surgir, ele ficou em 10º lugar na fila da base, não subia e não jogava, e Juventus teve aqui, Barcelona, todo mundo veio aqui olhar. Só que o que acontece? Ele não jogava mais aqui. E aí ele foi perdendo espaço. Hoje ele encerra o contrato dele no fim do ano e ele abatumou. Ele perdeu a hora de subir, a hora. Futebol também é isso. Futebol também tem a hora do jogador, o momento da confiança, a força. É a mesma coisa que tu pegar o Gabriel hoje, jogar o Gabriel para transição. Acabou. Acabou, tu não vai conseguir refazer. Não vai conseguir refazer. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O Grêmio acabou perdendo muitos casos assim. Só que parece tentar retomar. E eu trago aqui, eu faço questão, são 2 pontos que eu faço questão de trazer. Primeiro, a renovação. O Grêmio continua produzindo bons jogadores e jogadores de seleção brasileira, que é o caso do Lucas Camilo, que brilhou na seleção e que só por isso ganha uma visibilidade maior. Só que vai jogar o Campeonato Sub-17 com 15 anos, vai fazer 16. E vai jogar o Campeonato Brasileiro Sub-17. Então, estão surgindo isso. E aqui faço questão de trazer isso aqui, porque já recebi a informação de que o contrato está definitivamente acertado, todas as bases estão definidas, só esperando que ele complete 16 anos para ter a opção de fazer isso. Ou seja, o Grêmio continua produzindo também respeito às coisas na base. Respeito às coisas na base. E isso a gente precisa valorizar. A gente fala muito aqui das dificuldades, das situações, dos envolvimentos, dos problemas. Vamos falar das virtudes. Vamos falar. Essa é uma virtude. Categoria de base. Mais uma vez, produzindo como se fosse uma linha de produção mesmo. Uma linha de produção. Nós temos só de volantes, por exemplo, eu vou citar 2. Nós temos o Bernardo contratado, lá junto a Chapecoense. Nós temos o Lucas. Nós temos o Ronald, que é um pouquinho mais velho. Ou seja, a linha está criada. É só a gente ter política de futebol para utilizar. Isso serve para o ataque também. Hoje já começa. Tem o Zinho aí olhando já. Tem o Rubens. O Gabriel tá lá. Tá lá. Nós temos jogadores. Daqui a pouco o Lucas Cauã, daqui a pouco o Natan. Eles estão aí. É só ter política, só ter o entendimento. O Roger já montou uma estrutura de integração disso. E se o Grêmio conseguir ter um projeto um pouquinho mais longo, pelo menos uns 3 anos com o Roger, nós vamos naturalmente voltar ao nosso espaço e ao nosso lugar, que é o protagonismo no futebol brasileiro, utilizando o clube Grêmio como base. Torcida e trabalho na estrutura de base. Isso é o que faz. Não é clube empresa, receber investimento de fora, não. É torcida, a força do nosso torcedor e uma grande estrutura de base para financiar isso tudo. Essa é a nossa história. A nossa história está dentro disso. Então, eu acho importante a gente posicionar e faço questão de trazer essas informações, porque o Grêmio precisa também fazer esse entendimento e agora parece que a coisa se ajustou. Espero que o resultado de campo nos ajude. Por quê? Porque a gente sabe que se o Roger não conseguir construir muitos resultados nessa temporada, os projetos não conseguem se sustentar. E não se sustentando, as coisas derrubam. Mas a base está ali, o trabalho está sendo bem feito, o trabalho está sendo montado. Agora, dentro do profissional, tem alguém que integrou completamente esse trabalho. Aí é só esperar. Só esperar. Continuar certinho, arrumados, e as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Continuidade, respeito ao trabalho, o trabalho científico, um trabalho bem feito do ponto de vista acadêmico e prático. Essa é a nossa realidade. E agora a gente tem aqui, eu faço questão de colocar no Lucas Camilo, o exemplo
desse modelo de trabalho, que é mais um talento lá do Rio Grande do Norte, mas que vem e vai brilhar com a camisa do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.